Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casinha de orações, nossa casinha de amor, como a gente chama. Então, agora vamos dar os nossos primeiros recados da noite de hoje. Nós temos na nossa casa os grupos de ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Temos as terças-feiras às 13h30, terças-feiras às 19h30 e sábado às 16 horas, né? 15h45, 16 horas, que é o nosso horário padrão. Também tem um recado que nós também temos o AIGE na nossa casa, todos os sábados, às 14h30, e temos o AFA neste mesmo horário, que a AIGE é a área da infância e juventude, e a AFA é a área de assuntos da família. Os pais que os seus filhos ficam na evangelização podem ficar aqui aprendendo alguns assuntos sobre família, sobre Jesus, sobre amor, caridade. Então, é sempre bom aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do mestre nessa casinha. Também nós temos um aviso muito importante, que é o nosso cachorro-quente, no dia 6 de agosto, das 18h30 às 20 horas. É sempre muito bem-vindo as doações. Quem tiver interesse em doar, é só procurar um de nós, trabalhadores da casa. E quem quiser adquirir o convite, é R$12. Também nós temos para vender ainda. Então, neste momento, meus irmãos, vamos respirar profundamente, pensar em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga que nos acolhe sempre. E vamos te dizer, Pai, obrigado por estarmos aqui nessa casinha de oração. Te pedimos neste momento por todos os nossos doentes, acamados, que não puderam se fazer presentes nessa noite, ou todos que estão nos hospitais, que eles possam neste momento sentir o amor de Deus, o amor de Jesus em seus corações. Sabemos que temos que passar por momentos de dor para nosso amadurecimento, para nossa evolução. São dores necessárias. Também te pedimos, Pai, por todos os trabalhadores de todas as casas espíritas, especialmente da nossa região, que todos possam estar fortalecidos nessa tarefa de amor. Também te pedimos pela nossa casinha, que Jesus adentre nela, em cada ambiente, realizando a limpeza fluídica do local, tirando de lá o que não é tão bom, deixando lá só sua luz e seu amor. Sabemos que no lar, Deus reúne as pessoas que mais precisam estar juntas, para se reajustarem, se amarem e evoluírem. Que não cai um fio de nossa cabeça sem a vossa permissão, Pai. Também te pedimos neste momento pelos nossos irmãos que já se encontram no espiritual. Sabemos que apenas estamos separados de planos, que quando for permitido, Pai, nos reencontraremos através do sonho, através de mensagens, para matarmos um pouco a nossa saudade. Também agradecemos, Pai, pelo nosso sol, pela nossa chuva tão necessária, pelo alimento que nunca falte em nossa mesa e na mesa de ninguém. Agradecemos pela nossa família espiritual e corporal, que também são necessárias para a nossa evolução. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerradas as preces e radiações dessa noite, com muita paz, muito amor em nossos corações. E que assim seja. Também, na noite de hoje, temos o nosso palestrante, que vai conversar um pouco conosco, que é o nosso irmão Fabiano Cael, que vai falar sobre
A eficácia da prece? A qualidade da prece. Quase. É muito parecido. Então, que o Fabiano seja bom intuído de bons pensamentos e de belas palavras. Boa noite a todos. Só carregar a palestra. Caros irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo Jesus, possa estar presente com todos nós. É com grande alegria que a gente vem até aqui para conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, um pouquinho a respeito desses aprendizados que o Espiritismo nos traz. A Cláudia já adiantou o tema, é qualidade da prece, e esse tema se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega o Evangelho e a gente está fazendo esse mês, se vocês notarem, os temas foram todos voltados para o lado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa a estudar o Evangelho e escolhe um capítulo para vir aqui conversar com vocês. Então o nosso tema ele se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título Pedis e Obtereis. E há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo um estudo do Evangelho, nós percebemos que Kardec coloca, num livro que tem 28 capítulos, ele vai colocar nos 2 últimos capítulos que ele vai falar sobre a prece. E se a gente notar assim, o que ocorre, por que nos últimos 2 capítulos ele vai falar sobre a prece? Porque geralmente quando a gente vai fazer qualquer trabalho, até mesmo na sociedade espírita ou em lugar, a gente inicia por uma prece. E Kardec não inicia o Evangelho por uma prece. Ele coloca lá nos seus 2 últimos capítulos. Um capítulo ele fala sobre a prece em si, e o último capítulo ele é um capítulo de exemplos de como devemos orar. Então lá tem como a gente vai fazer uma oração por alguém, tem lá um guia, não é que a gente deva fazer exatamente como está ali, mas ali é um modelo que a gente pode tranquilamente seguir quando a gente vai fazer as nossas orações. Mas daí a gente ficou se questionando sobre isso, por que Kardec coloca lá no último momento. E o primeiro item, eu acho que o primeiro ponto, que é um dos que a gente vai falar na noite de hoje, eu acho que já esclarece, porque ele diz assim, qualidade da prece. Ora, se a gente pensar na palavra qualidade, se a gente pegar e fizer assim, o que é qualidade? Daí a gente vai pensar logo umas coisas que vem na mente, assim, a qualidade de vida. Então o pessoal se muda agora, muitas pessoas se mudam para o interior em busca de uma qualidade de vida maior. Mas o mais interessante é que muitas pessoas vêm do interior para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. Então qualidade é sempre algo que a gente precisa conhecer, saber. Aqui Kardec está se referindo à nossa qualidade. A qualidade nossa como indivíduo, como pessoa, como espírito em evolução. E se nós pegarmos e tivermos lido todo o Evangelho segundo o Espiritismo e chegarmos nos últimos capítulos para falar sobre prece, logicamente isso nos dá a ideia que nós melhoramos alguma coisa. Porque partimos de um princípio lá onde ele vem nos esclarecendo a respeito das leis morais. E a nossa qualidade será melhor. Então, se eu estou com uma qualidade melhor, a minha oração vai ser melhor, hipoteticamente. Mas, pelo menos, a teoria Kardec nos passa. Porque, lógico, isso depende muito das nossas ações, da maneira que a gente age. Mas então Kardec vai nos falar e nos ensinar nesse capítulo específico o que é a oração. E assim, eu notei aqui, qualidade é igual a saber, evolução, resumo, felicidade. Então quando ele diz qualidade da prece, a qualidade para que a gente melhore a nossa qualidade é preciso saber. Qualquer um que se especializa em algo, ele passa a ter mais qualidade. Se a gente for pensar assim, como é que era, sei lá,
vamos pegar os vídeos há muitos anos atrás. Eles foram estudando, adquirindo conhecimento e hoje são de alta qualidade. A gente tem uma imagem lá com uma alta resolução, uma definição. Então, uma qualidade melhor. Qualidade igual a saber. Quando se traz isso para nós, o saber é a única ferramenta que nos traz felicidade. Ele nos aproxima da felicidade. Porque a partir do momento que eu sei algo, eu sei como agir. Não é reagir, tá? A reação é algo instintivo. Eu reajo, a gente, vamos supor, pisca quando vem uma fagulha e é uma reação, a gente reage. Quando alguém nos ofende, geralmente a gente tem uma reação, a gente também ofende. Agora, quando a gente age, está ligado ao nosso saber. Quanto melhor a qualidade do nosso saber, melhor serão as nossas ações. As ações sendo melhores, mais perto a gente está da tal felicidade que a gente sempre busca. Por isso que a espiritualidade diz lá que a felicidade está ligada a espíritos em grau de desenvolvimento ou mais desenvolvidos. Então, qualidade é igual a evolução e evolução é igual a saber. E daí, gente, que saber é esse que vai nos ajudar nas nossas preces? Primeiro ponto que eu botei aqui a prece funciona? Esse saber, a gente sabe disso? Porque olha só, Kardec vai questionar num dos capítulos do Evangelho, ele vai dizer que fé é aquele negócio que todo mundo sabe, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, assim, a prece funciona? A nossa razão diz que funciona? Baseado em que a gente fala isso? Nos nossos exemplos que a gente vê, é válido. Mas é preciso que a gente desenvolva mecanismos para que a gente realmente entenda. Porque a partir do momento que eu entendo um processo, se torna mais fácil a execução dele, mais confiável. A gente passa a ter algo mais palpável. Então, primeira coisa que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Esse negócio que vocês todos responderam, eu perguntei assim, a prece funciona? E deu para ver que todo mundo fez assim. Todo mundo acredita. Porque esse sentimento que a gente tem é um sentimento de adoração. A prece aproxima o homem de Deus. Então a gente tem em nós esse sentimento de adoração e ele é inato. Ou seja, ele é da nossa natureza. Mesmo que a gente não queira, daqui a pouco a gente está lá dizendo, meu Deus. E isso é uma prece. Ou a pessoa mais ateu, ele pergunta aqui, existe ateu? Ele diz não. O Espiritismo diz que não existe ateu. Porque ao longo da história da humanidade, todos voltaram ao Criador. E daí eu tenho um amigo meu que diz assim, mas eu sou ateu convicto. Só que ele faz umas coisas que eu não entendo, tipo, ele é muito cuidadoso com as questões da natureza, sabe? E eu disse, por quê? Ele disse, não, porque tu vê, isso aí dá um trabalhão para ser criado. E coisa. Disse, tá bom, sabe? Então eu posso ser ateu em fala, mas muitas vezes nas minhas ações eu não sou ateu. Então o ateu, tranquilo, pode-se dizer ateu, mas isso está em nós. A ideia de Deus está em nós. Então, por mais que a gente não queira, ela existe dentro de nós. É uma lei de adoração, está lá no Livro dos Espíritos que classifica as leis. Lembrem, gente, do detalhe. O homem é feliz quando ele cumpre as leis divinas. Fora dela, ele está infeliz. Então, ou seja, é uma lei. Se eu não estou cumprindo ela, eu estou infeliz. Então, é uma lei. Tá? E a outra questão, a elevação, a lei de adoração, faz com que a gente se aproxime e eleve o pensamento a Deus. E isso faz parte do nosso desenvolvimento. Tem um outro lado, que a gente entra na questão das revelações espíritas, e o espiritismo é aquele que vem pós o Cristo, lá numa promessa do Cristo, né, que diz que vos enviarei um consolador a fim de esclarecer ainda mais do que eu pude. E hoje, se a gente parar, o espiritismo se divide em 3 aspectos gerais, né? Ele é, em primeiro lugar, uma ciência, depois uma filosofia,
ou seja, nos ensina a pensar, nos desenvolve o pensamento, e essas duas questões nos levam à religião e a religar a Deus. E na parte da ciência, o Espiritismo, quando ele começa a estudar e aprofundar, ele diz assim, gente, o nosso pensamento, ele é matéria, apesar de a gente não conseguir pegar o pensamento, né? Encarnado, a gente não consegue ver o nosso pensamento. Mas sempre que a gente está pensando, nós estamos manipulando matéria. E essa matéria, o nosso pensamento, todos os nossos pensamentos estão envolvidos numa coisa que eles vão chamar de fluido cósmico universal. E esse movimento do pensamento, ele se dá pela ação da vontade. É como se a gente imaginasse assim, todos nós estamos dentro de um grande oceano. E cada cabeça, quando se mexe nesse oceano, provoca ondas. Né? Vocês já pegaram, olha assim, pega uma bacia e mexe um pouquinho assim, mexe um pouquinho, provoca ondas. Então são as nossas ondas mentais. A gente começa a produzir essas ondas. E essas ondas, elas podem ir perto ou longe, depende da ação da nossa vontade. Então o que eu quero? Quando a gente está nesse processo de prece, de oração, o meu pensamento vai ser impulsionado pela ação da minha vontade, podendo chegar a espíritos muito distantes, fisicamente falando. Porém, como é um outro ambiente, como é uma outra dimensão, ele é instantâneo. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu estou pedindo ou eu estou em oração, automaticamente aqueles amigos que podem me ajudar ou que eu passo a ter os méritos dessa ação, eles estão sim me ouvindo. Mas tem vários fatores que vai influenciar para que isso seja positivo, a resposta seja positiva, ou ela seja positiva de um jeito que talvez a gente ache que ela é negativa ou ineficiente. Porque geralmente a gente pede várias coisas, mas recebemos aquilo que necessitamos. A ação da nossa vontade que faz toda a diferença nesse processo. Então, estabelecendo uma coisa bem simples. A prece existe? Sim. Primeiro, ela está... A prece funciona, a prece existe? Primeiro ponto, ela está inserida em nós através da lei de adoração. Segundo ponto, existem estudos que mostram o nosso pensamento como matéria e a nossa prece sendo a manipulação dessa matéria no mundo espiritual. Então, cientificamente, claro que nós estamos falando da ciência aqui, do plano físico, mas é algo que eu diria uma coisa muito simples. Com o passar dos anos, a própria ciência física irá comprovar algumas coisas que o Espiritismo já dizia lá atrás. Tá? É só uma questão de tempo. Então, gente, pensamento, matéria, fluido cósmico universal é o nosso oceano, tá? E o movimento nisso se dá através da nossa vontade. A nossa vontade dá o impulso nesse nosso pedido. A questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a prece torna melhor o homem? Sim, aquele que ora se faz mais forte contra as tentações e Deus lhe envia bons espíritos para lhe auxiliar. Olha só, a prece torna melhor o homem, porque eu fico melhor fazendo prece? E ele diz sim. Gente, é básico, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, quando eu me aproximo da divindade, quando eu me fortaleço através de orações, fica mais fácil de encarar as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, ela fortalece o homem, que envia bons espíritos para lhe auxiliar. Isso é uma coisa fantástica que às vezes a gente não percebe. Às vezes tem gente que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha só, a espiritualidade está dizendo que quando a gente faz uma prece, eles enviam bons espíritos para nos ajudar. Só que é aquilo que a gente falou, né? A resposta vai ser de acordo com as nossas necessidades. Então a gente
logo vê aí algumas questões. Só para não deixar passar, tá? A 919A diz assim, ó: aquele que todas as noites lembra-se de todas as suas ações do dia e se pergunta-se o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, o seu anjo guardião, que o esclareçam, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus, acredite-me, Deus o ensinará. É a nossa prece lá na hora de dormir. Deus o ensinará. Eu tenho feito, tem épocas da minha vida que eu tenho que fazer muita prece antes de dormir. E entre elas eu peço assim, que eu não brigue essa noite. E isso é por amor que eu sinto a minha esposa. Porque quando eu brigo, geralmente se torna muitas vezes físico, então, que eu discuta, mas que eu não brigue, né? E Deus nos envia espíritos que podem nos auxiliar, sim. Gente, quando a gente fica pensando às vezes assim, como é que será que é o lado de lá? E a doutrina espírita nos diz que o dormir é um ensaio para a morte, sabe? Então tem gente que gosta tanto de dormir que eu digo, isso não vai ter problema nenhum quando desencarnar. Porque passa muito mais do lado de lá já do que do lado de cá. Olha só, quando a gente dorme, a gente vai para lugares, sim, que bem provável que é os lugares que a gente vá quando deixa o corpo físico. A gente vai para esses lugares, gente. Às vezes a gente não vai para lugar nenhum, a gente não sai do quarto, sabe? Porque às vezes a gente viu um filme de ação lá, alguma coisa, e daí fica fixo naquele mundo ali paralelo e realmente cria um sonho manipulando o quê? O fluido cósmico universal. A gente consegue manipular ele fora do corpo físico. Então isso acontece. A oração nos fortalece e nos abre esses caminhos que podem nos fortalecer. Diz assim: tudo que pedimos é atendido. Tudo que a gente pede é atendido. Sempre que a gente manipula esse fluido universal, a gente é atendido. Lógico que a resposta é sempre no sentido de nos dar e nos proporcionar os meios de conseguir. Sempre que a espiritualidade nos auxiliar, ela vai nos auxiliar tentando nos educar. E educar é extrair o melhor do indivíduo. Quando a gente pensa em educação é tirar o que a pessoa tem de melhor. E quando a gente pensa assim, como é que se tira algo de melhor? Desafios. Em geral, a gente melhora muito através dos desafios. Tinha uma universidade, eu posso falar o nome, a Unicinos aqui, que lançou um slogan que não são as respostas que mudam o mundo, que movem o mundo, e sim as perguntas. E as perguntas sempre são os nossos desafios. A gente parar e pensar assim, disposto, o que é? Quando veio a Covid, lançou um desafio gigante. Então esses desafios fazem com que a gente saia. Muitas vezes o sofrimento vai ser um desafio para nós. Vai nos colocar em xeque. E quando a gente está nesse processo de desafio, a gente vai melhorando, sabe? Ele nos traz coisas melhores, né? Então tá, então agora eu posso falar. Assim, a gente pede lá para Deus, Deus, dai-me paciência. E Deus nos dá 3 filhas, e as 3 entram com... E as 3 têm TPM ao mesmo tempo, sabe? É uma escadinha, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. E é verdade, gente, vocês podem pesquisar aí, quando as mulheres moram junto, a tendência devido à alimentação, a tendência de ser. E daí quando você vê, uma tá brigando com a outra, assim, sabe? E eu penso assim, Deus, dá-me a força. Ao mesmo tempo, tá, eu vou ajudar. Vou ajudar. A mulher com TPM é uma coisa estranha, né? A mulher com TPM é uma coisa estranha, né? A gente pergunta assim, tudo bem contigo? Por que tu tá perguntando isso? Eu não falei nada, né? E ao mesmo tempo também, né? A mulher pede assim, Deus, dai-me paciência.
E Deus dá um marido que ronca, vamos passar a noite inteira roncando, né? Olha que rica oportunidade de desenvolver a caridade, a tolerância, né? O respeito ao próximo. Não vale dar soquinho assim nas costelas para ver se o indivíduo acorda, sabe? Então, Deus dá-me paciência, né? Tem assim, coragem. Deus dá-me coragem. Tem gente que diz, Deus dá-me calma, né? Que se me der força, eu acredito. Nos dá coragem. Quando a gente pensa na questão da coragem, né? Tem uma letra da Legião Urbana lá dos tempos, né? Que diz que é muito disciplina, é fortaleza, é ter bondade, é ter coragem. Ter bom, né? Então é muito mais difícil, gente. Quando a gente pede coragem, Deus vai nos dar desafios nesse sentido, sabe? Porque é ser muito mais corajoso não agredir. Quando o Cristo nos dá o exemplo, ele leva ele é agredido no rosto. E ele é agredido no rosto, ele diz, dai a outra face, ele não revida. Tem uma história que se conta a respeito de Chico Xavier, que certa vez ele trabalhava à noite, ele entrava à noite, olha só, ele saía do serviço dele, como nós agora, muitos saíram do serviço, chegaram aqui. Só que ele chegava aqui e ia até às 5 da manhã, trabalhando. A gente já começa a olhar 8h20, sabe por que bota relógio lá atrás, né? Vocês sabem, né? Para não começar a dar agonia no pessoal aí, senão o pessoal, mas de vez em quando a gente vê o pessoal dando uma olhadinha assim, durante a palestra começa a dar aquela força. Ele trabalhava, ele ia a noite inteira. E ele entregava comunicações que não era dele. Ele sempre disse, eu só sou um carteiro. Não sou eu que escrevo, eu uso o meu braço, mas a ideia não é minha. E certa vez ele entrega uma comunicação para uma pessoa que ali estava esperando, referente a um filho que havia desencarnado. A pessoa lê e não concorda com aquilo. Joga a comunicação nele e gospe na sua face. A gente tem a face, sabe aquela história de criança, quando a gente era pequeno lá, disse, olha, a gente pode brigar, mas não bate na minha cara. Se bater na minha cara, daí a gente ficava mais brabo, né? Então o que acontece? Porque a gente tem esse respeito. Ele começa a chorar copiosamente. E Emmanuel se aproxima dele e diz assim, por que ele está chorando? Ela disse, ela cuspiu na minha face. Ele disse, a gente veio aqui para servir. Limpa e vai trabalhar. Assim. Olha só, que coragem. Então, quando a gente pede alguma coisa, a espiritualidade nos atende, nos dando a oportunidade, né? Confiança. Tem uma história que vocês já devem ter ouvido, mas dá para falar de novo, que é de um alpinista que estava descendo um monte e ele perdeu o horário. Isso é muito normal com o pessoal que sobe montanha, eles têm que descer antes do escurecer, porque quando escurece não tem mais o que fazer, mesmo que tu tenha iluminação, as coisas são muito... E ele está descendo e escureceu, ele não viu, tropeça e cai barranco abaixo. E se ele ficasse ali durante a noite, ia cair muita temperatura e ele ia acabar desencarnando. Ele começa a rezar. E vem uma voz e diz para ele, corta a corda. E ele pensa, não vou cortar. E a voz vem de novo e diz, corta a corda. No outro dia, a equipe de salvamento o encontra a 1 metro do chão, morto, congelado, pendurado numa corda. Confiança. Confiança. Esperança, quando a gente pede, e daí Deus nos envia alguém que nos dá aquele sorriso fantástico. As crianças ali nos enchem de esperança. Hoje a gente pega alguns vídeos na internet, ou algumas coisas que o pessoal manda, porque existe muita mídia, né? Aí vem algumas coisas de criança, assim, na inocência da infância, o que a gente olha assim e diz assim, poxa, o mundo tem solução. Não vai ter que destruir tão cedo, espera aí um pouquinho, segura, nos dá mais uns dias aí.
Na manifestação a gente vê, né? A gente vê essas coisas que nos enchem de esperança. Lá na continuação, tá, daquela questão da 660A, ele diz assim: certas pessoas oram muito e, no entanto, são mau caráter, invejosas e impertinentes. Eu nem sei se existe isso, tá? Mas tudo bem. Né? A pessoa ora muito, mas são mau caráter, invejosos, impertinentes. E eu ainda botei os pontinhos que tinha mais algumas coisas. Kardec responde assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Supõe que todo mérito não está na largura ou no tamanho da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Eles supõem que todo mérito está no tamanho da prece e acabam fechando os olhos para os seus próprios defeitos. Diz também lá que há muitos que oram, mas poucos sabem orar. Esse é o essencial, é saber orar. E como é que a gente pode aprender a orar? Tem algumas recomendações para bem orar. E esse bem orar é por si, por nós, né, pelos outros, pelas aquelas pessoas que muitas vezes desencarnaram, pelos nossos inimigos, enfim, toda a oração que a gente for fazer. Diz para vocês, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um ramo lá de nos ensinar. Mas assim, em linhas gerais, tá? A prece pode ser uma ação íntima ou coletiva. Quando a gente vai ver na questão coletiva, Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos que é sempre bom um bom exemplo. Ora, é sempre bom um bom exemplo. Então, a prece com uma ação coletiva, como a gente faz aqui, ela também é válida. Como também a nossa prece íntima, que a gente faz lá no nosso quarto, lá na nossa cama, enfim, que é nós com Deus. Essa também. Eu diria que até ela é a principal. Mas a coletiva também é válida. As preces em radiações que a gente faz quando a gente mentaliza, isso tudo ajuda. Hoje tem os grupos de WhatsApp, né? Quantas pessoas tem no grupo de preces, mais ou menos? 200. O pessoal tem um grupo de prece no WhatsApp que tem quase 200 pessoas por aí. Então, são ações coletivas. Gente, isso é comprovado cientificamente, tá? A prece funciona. Isso já tem estudos aí relacionados principalmente às questões de doenças. A prece funciona. O que é o principal, gente? Ela ser verdadeira. Ela ter sentimento. É preciso que a gente sinta a oração que está fazendo. E isso vai envolver coração e vai envolver razão. Vai envolver as duas coisas. Mas é que a gente acredite naquilo. Geralmente a prece que mais funciona é aquela quando a gente mais está precisando. Quando a gente está numa situação de realmente precisar. Porque daí a gente confia naquela nossa oração. Então, é essencial, gente, sentir, sabe? Sinta, nem que seja uma prece bem curtinha. Mas nesse momento respira fundo e sente aquele momento. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos ensina a orar. E daí ele tem lá, ele vai dizer assim, quando orar, ores assim. E ele nos ensina o Pai Nosso. Vamos só dar uma rápida analisada no Pai Nosso para ver como é que é. Olha só, ele diz assim, ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O primeiro princípio que Kardec vai nos falar a respeito de prece, o primeiro sentido de prece é a adoração. Então a prece começa sempre por adoração. Aquele sentido que eu disse lá, lei de adoração. Ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Olha só, prece tem que ter as duas coisas, coração e tem que ter razão. Porque eu posso estar falando isso dos lábios, mas pensando completamente diferente. Geralmente, quando eu penso seja feita a sua vontade, eu penso seja feita a sua vontade conforme a minha vontade. Conforme a maneira que eu penso. Olha só,
Quando a gente fala que alguém pode, ou está doente, ou vai desencarnar, a gente não quer. Quem é que quer? Ninguém quer, né? Sabe da história de Divaldo? Vocês lembram? Alguns daqui conhecem, outros não. Então eu vou contar. O Divaldo, que é um médium espírita, palestrante espírita, o Divaldo já está com 90 e poucos anos já. Até esse dia eu vi a entrevista dele, o pessoal disse assim, diz que em breve tu vai desencarnar, e ele disse, ainda bem, né? Disse, uma hora tem que desencarnar, né? Então diz que o Divaldo estava, certa vez, convidaram o Divaldo para orar para uma pessoa que estava muito doente no hospital. E ele foi lá e orou, e daí saiu de lá, não sabia muito o que dizer para as pessoas, né? E perguntou para o guia espiritual dele, e daí o que eu digo para ele? Ele disse, não, disse que amanhã ela estará bem melhor. Isso é uma dica, tá? Quando vocês perguntarem para algum espírita, como é que o pessoal tá? Ele disse, amanhã vai estar bem melhor. Cuidado. Porque foi dito e feito, no outro dia desencarnou. Está bem melhor. Seja feita a sua vontade. Não a minha, de homem egoísta que sou, que quero todo mundo ficar aqui o resto da vida. É a sua vontade. Há necessidade daquele espírito desencarnar. Daí a família disse assim, mas tu não disse que ela ia estar bem melhor? Eu disse, realmente está bem melhor. Essa visão, sabe? Essa mudança de visão. Gente, os espíritos conhecem os nossos pensamentos. Eles conhecem o que a gente está pensando. Então, às vezes a gente diz, seja feita a sua vontade. Mas o que eu estou pensando lá? Eu estou pensando em pouco trabalho, bastante dinheiro, muita fé. E não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é de desafio. Por isso que o Cristo diz assim, veio para trazer o fogo. E não, né? Ele diz, veio para trazer o fogo, o trabalho, e não a paz. A paz seria uma conquista que viria depois. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E daí a gente pensa assim, daí Deus nos dá trabalho. Tudo que a gente pede, nos é dado. Aí Ele nos dá trabalho. Ou também numa outra questão, Ele está pedindo o básico. O pão nosso, olha só, é o mais básico que a gente possa pensar. E às vezes a gente já tem o básico, mas a gente pede aí, se puder dar uma forcinha a mais aí, né? Quem sabe, né? Uma casinha melhor na praia, né? Um carro, a gente vai pedindo mais coisas, né? E daí quando vê a gente está cheio de quinquilaria lá que a gente arrumou e daí se tornamos infelizes. Então Jesus nos dá um modelo, o básico, o que a gente necessita. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, perdoar é estar com o coração limpo. A gente tem que fazer uma prece com o coração limpo. Não dá para fazer com raiva. E muitas vezes a gente inicia uma prece, a gente já tinha brigado com Deus um pouquinho antes. Eu me lembrei, quando eu estava armando isso aqui, de uma filha minha, muito pequena, mas muito revoltada na época. Ela era muito rebelde, sabe? Aquelas pessoas que brigam com tudo. Hoje já não, melhorou bastante. Está até fazendo palestra no Centro Espírita, para vocês terem uma ideia. Mas naquela época ela era muito revoltada, eu passo pelo quarto e está ela resmungando e dizendo assim, não vou mais falar contigo, Deus. Nunca mais eu vou orar para ti, Deus. E eu disse, a situação é braba, né? Eu disse, o que aconteceu? Daí eu entrei e perguntei, o que aconteceu? Ela disse, eu já orei para Deus, pedi para Ele me ajudar e eu não consigo colocar a minha cabeça da minha boneca de volta. Deus não está me ajudando coisa nenhuma. Daí eu disse para ela, calma que Deus enviou um emissário. Daí fui lá e botei a cabeça da boneca. Tentei acalmar, mas mesmo assim ela ficou uma semana sem conversar com Deus. Nós percebemos e mantemos ela firme na evangelização. Né? Porque senão sabe lá o que seria. Gente, é limpar o coração. É preciso que se limpe o coração. Porque se eu vou pedir alguma coisa com ódio de alguém, é complicado. E quando a gente perdoa, nós estamos
num estágio melhor. Ficar com raiva de alguém é como diz, né? É ter veneno. É a gente tomar veneno. É carregar o veneno. Querendo que o outro morra. Então, perdoa. Ah, não consigo perdoar. Esquece. Deixa de lado. Porque muitas vezes quando a gente está com raiva de alguém, a gente pensa mais nesse alguém que a gente está com raiva do que nas pessoas que a gente ama. Por isso que dizem que o ódio é o amor que adoeceu. Porque a pessoa só fica pensando, aquele fulano. Vai por outro caminho, esquece, pensa nas outras coisas, das outras pessoas. Boas ações. Ele coloca no comecinho do capítulo 27, o exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu, quando ele ia orar, ele diz assim, não fazei como os fariseus, que o fariseu ia orar lá e dizia assim, que vou na eu me lembro, eu pensei em um fariseu espírita, né? Então ele seria assim, eu, Senhor, que vou na sociedade toda quinta-feira, que frequento o ESG, que faço as transmissões, eu sou um puro, dou o dízimo, né? Contribuo com a mensalidade, compro cachorro quente. E ele diz que o fariseu diz assim, não sou como esse publicano que não faz nada, que nunca aparece aqui, só aparece para tomar passe quando vem de vez em quando. E o publicano, gente, orando, ele é assim. Deus, ele diz que o publicano ele não conseguia nem levantar a cabeça de tanto pecado que ele tem. Então ele ora com a cabeça abaixo e diz assim, perdoai-me, Pai, perdoai-me que eu sou um pecador, perdoai-me que eu sou um pecador. Pronto. E Jesus diz, ele vai ser mais atendido do que o outro. E ele encerra dizendo, todo aquele que se exalta será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será elevado. Fazendo relação com o sentimento puro que devemos manter em nosso coração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Qual a principal tentação nos dias de hoje? Perguntei para a Bibi antes de sair de casa. Porque eu fiquei pensando, isso aqui na época tinha um sentido, e hoje qual é o sentido? Qual é a principal tentação no dia de hoje? Sabe quanto as pessoas passam por dia nas redes sociais no Brasil? Na internet, quanto vocês chutam? Uma média. 12 horas. Daí não dá nem tempo para dormir, Júlio. 10,8. 10 horas e 8 minutos por dia na internet. E nas redes sociais? Não nos deixais cair em tentação. 3 horas e 42 minutos por dia. Por dia. E daí a gente diz assim, eu não tenho tempo de estudar. Não dá. Pode ir na sociedade, não dá. É 1 hora na sociedade. Passa 3 horas e 42 em rede social. Uma média. Daí diz assim, Deus me aponta caminhos. E Deus diz assim, não nos deixais cair em tentação. Está lá nós tudo. A maior tentação que o WhatsApp inventou, qual é que é? A espiritualidade nos conta que passou anos a fio para que a gente desenvolvesse a fala, começar a falar. E daí a gente passou a escrever pelo WhatsApp e não se conversa mais. Melhoraram, começaram a mandar áudio. E o que fizeram? Acelera o áudio. Então vem a tentação, a gente começa a ouvir a pessoa, tá muito lerdo. 1,5. 2. E esses dias uma criaturinha lá acelerou o áudio do meu celular e eu peguei e fui escutar e tava aquele cara assim. Eu pensei comigo, como esse cara tá falando rápido? Eu digo, como mudou?
Deve ter pegado Covid e feito algum efeito colateral. Porque olha que está falando de ligeiro essa pessoa. Não nos deixais cair em tentação. Aí tem aquele vídeo que a gente diz assim, não, esse vídeo eu não vou olhar, que eu vou ficar rindo das pessoas caindo tombo. Olha se tem cabimento. A gente fica olhando vídeo onde tem pegadinha das pessoas lá, passando por... Não nos deixais cair em tentação. Livrai-nos do mal. Aí eu pensei assim, livrai-nos do mal. Ajudas que os céus te ajudarão. Mudança de atitude, querer. É isso que vai ser nos entregue quando a gente faz a prece. O livrai-nos do mal está muito ligado ao nosso querer. Por quê? Porque se a gente quer e se compraz nisso, não tem muito o que a espiritualidade fazer. Mas a gente ter e perceber que diz, bom, não é isso, eu quero aquilo, eu vou por outro caminho. Ajudas que os céus te ajudarão. Para que a gente possa encerrar, então diz no Livro dos Espíritos que as preces são louvar, pedir e agradecer. Esse é o sentido da prece. Se nós tivermos nisso, a qualidade da nossa prece melhora. Sempre que a gente fizer a prece, ter esses 3 pontos, tá? Louvar, pedir e agradecer. Não se esqueçam de agradecer quando a gente faz a prece. Por mais que o nosso dia tenha sido corrido, tenha sido desafiador, agradece. Usa o coração, a ação e a razão. Sentir a prece e acreditar nos benfeitores espirituais. Conta uma história que uma menininha escuta os seus pais falarem a respeito do seu irmão. O seu irmão estava muito doente, necessitava uma cirurgia que era extremamente cara e complicada. Ele corria grande risco de vida. A mãe, aos prantos, diz: só um milagre pode salvar o nosso filho. A menina ouve aquilo e tinha em torno de 5 para 6 anos de idade. Vai até o seu quarto, pega um cofre onde tinha $1,70, junta as moedas, foge de casa e vai até uma farmácia. Chegando na farmácia, ela começa a chamar o farmacêutico e ele não a dá atenção. De tanto ela insistir, ele para escutá-la. E ele diz: o que você quer? Ela responde: eu preciso de um milagre para salvar a vida do meu irmão. E eu tenho dinheiro. O farmacêutico, sorrindo, diz: aqui nós não vendemos milagres. Mas estava ao lado dele o irmão, que era médico, e que havia vindo o visitá-lo. O irmão olha para a menina e diz assim: que tipo de milagre o seu irmão precisa? Ele diz: não sei. Meus pais disseram que se não houver um milagre, ele não se salvará. O irmão do farmacêutico, que era cirurgião, vai até a casa do menino. E das coincidências do destino, ele era exatamente o tipo de cirurgião que o menino precisava para poder vencer a dificuldade de saúde que tinha. O milagre estava acontecendo. E as pessoas se perguntavam: quanto vale um milagre? E ela dizia: $1,70. Quando a gente tem fé nos benfeitores espirituais, a qualidade da nossa prece se torna a ação verdadeira no caminho da nossa evolução. Muito obrigado pela oportunidade de conversar a respeito da doutrina espírita. Que a paz do Divino Mestre, amigo Jesus, permaneça presente com todos nós. Nós que agradecemos ao Fabiano, né,
por essa oportunidade de conhecer um pouco dos ensinamentos do Mestre, por conhecermos um pouco mais e colocar em prática, né? Porque é muito fácil a gente falar, colocar em prática é mais complicado, mas sabemos que estamos no caminho certo. Então vamos fechar neste momento os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a essa chuva lá fora, que se faz necessária para o nosso planeta e para todos nós. E vamos dizer assim: querido Pai, do infinito amor e bondade, amado e Mestre Jesus, que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, que possamos levar o nosso coração cheio de paz, cheio de amor, por todos que lá ficaram, que possamos ter um resto de semana agradável, com os nossos amores, e que possamos sempre, Pai, agradecer por tudo que temos, especialmente por tudo que somos. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Dom Tomé Luiz de Souza, por esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, amando e servindo. E que assim seja.